Hoje vamos conversar sobre a ansiedade e é um tema muito, infelizmente, digo eu, muito em voga, até porque se convencionou achar que os nossos filhos, sejam mais pequenos ou maiores, fazem parte de uma geração ansiosa e, portanto, eu acho que é muito importante que nós possamos conversar acerca disso. A primeira pergunta que é legítimo que se coloque é até que ponto é que hoje as crianças são mais ansiosas do que seriam há uma geração atrás. E a resposta é sim, são. A ansiedade das crianças, que fique claro, não é estranha à maneira como nós gerimos os seus tempos, as suas responsabilidades, as exigências que colocamos sobre os seus ombros e, portanto, nós temos esta ideia, um bocadinho de escorregadia, de lhes dar aulas, atividades extracurriculares que nunca mais acabam e, portanto, nós esprememos, comprimimos-los em relação a tudo aquilo que eles têm para nos dar e depois ficamos quase surpreendidos ou surpresa porque é que eles chegam à escola e, nomeadamente, quando chegam à aula, parecem estar de cabeça no ar. Muitas vezes as crianças estão de cabeça no ar por dois motivos. Primeiro, porque estão cansadas, é um pormenor que faz toda a diferença. As crianças, quando têm uma vida muito estressante e exigências que nunca mais acabam, cansam-se, como todos nós, e, portanto, quando chegam à escola não podem ser aquela esponja que absorve tudo e mais alguma coisa que um professor lhes queira dizer. Mas, por outro lado, as crianças saudáveis são cabeças no ar. Esta ideia de que as crianças, para estarem atentas, precisam de estar quietas e caladas não é bem assim. Ganham se estiverem quietas, claro, mas o quieto tem aqui algumas reticências, porque a atenção é um estado de movimento. Eles estão permanentemente a associar informação, estão a pegar naquilo que um professor lhes dá e a juntar a tudo o que já sabem e, portanto, estão ali a juntar as peças e a montá-las como se fosse um Lego cada vez mais complexo e, portanto, não vale a pena nós termos a ideia que eles estão ali sem mexer um músculo só porque aparentemente nós os queremos dessa maneira. E depois repara, eles são mais ansiosos quando nós roubamos tempo aos recreios. De repente um recreio começa a ser um luxo nas escolas. Isso não tem nem pés nem cabeça. As crianças precisam de mais tempo de recreio para ter, em consequência, uma melhor qualidade de atenção e, portanto, eu não me canso de chamar a atenção para o facto de os recreios terem que esticar mais um bocadinho. Recreios de 5 minutos não são recreios, recreios de 10 minutos não são recreios, a partir de 15, enfim, talvez já possamos falar de recreios e não é por isso que a escola se constipa. Pelo contrário, o rendimento escolar com melhor recreio aumenta de forma significativa. Pode-se também perguntar, bom, mas eles são ansiosos porque isto é um defeito de fabrico e de repente eles parecem viver numa espécie de lufa-lufa, a correr para todos os lados. Não é bem assim. A ansiedade, por estranho que se pareça, aprende-se. E já agora, desculpem, aprende-se com os pais e aprende-se com os professores. Peguemos num exemplo prático. Não é por acaso que nos dias em que um professor está mais tenso, por qualquer motivo que faz parte da vida das pessoas, não é por acaso que se esse professor não chega a uma turma e diz, olha, vocês desculpem, eu hoje estou um bocadinho mais inquieto ou mais inquieta e, portanto, eu vou precisar da vossa colaboração. Os miúdos são fantásticos e colaboram, mas se eles sentem que há ali algum mal-estar no ar, evidentemente que aquela turma pega fogo. E pegar fogo significa que eles ficam todos muito mais agitados e muito mais elétricos. É, no entanto, muito importante, e a Leia está a preparar um conjunto de conteúdos sobre a ansiedade que eu acho que podem ser muito úteis. No entanto, muito importante nós desmontarmos esta ideia da ansiedade, porque de repente parece que as pessoas saudáveis não têm ansiedade, quando a ansiedade faz bem à saúde. E, portanto, é ótimo que nós possamos assumir que a ansiedade é um sinal vital, tão natural como a sede, e é um sinal que se faz, desculpem-me a vulgaridade, muito alavancado por emoções. As emoções são um ponto engraçadíssimo na vida mental, porque são ali o ponto onde o corpo
e o pensamento dialogam entre si. Elas são automáticas. Nós somos tremendamente sofisticados, inteligentíssimos, sensíveis, intuitivos e, portanto, quando nós olhamos para os olhos de alguém e sentimos que essa pessoa está em baixo, ou está triste, ou está, no fundo, ali a ferver, nós reagimos em piloto automático. E reagirmos em piloto automático significa que ficamos sempre um bocadinho ansiosos. Para sermos didáticos, costumamos dizer assim: atenção, as emoções são um conjunto de manifestações mentais, como ali que alavancam depois a ansiedade, mas a emoção nuclear é o medo, ou seja, bom, uma manifestação ansiosa tem sempre na sua base um sinal de medo. E desculpem, os medos não são coisas estúpidas. Às vezes tornam-nos um bocadinho mais estúpidos, momentaneamente, porque ficamos como baratas assustadas. Não conseguimos pensar, ou pelo menos não pensamos tão bem. Daí que muitas crianças que estejam muito assustadiças, quando se trata de irem para um teste, pareçam ali, como a gelatina do Royal, e bloqueiem, sobretudo nos momentos de teste, porque, apesar de tudo, sabem nas explicações, nas aulas anteriores, os pais, inclusive, sabem o quanto elas aprenderam, mas quando chega a altura delas mostrarem que são capazes, hesitam e ficam muito assustadas. Ficam um bocadinho em pânico, que é o degrau acima da ansiedade. Mas a ansiedade em si é uma manifestação de sabedoria e, portanto, nestas circunstâncias, é ótimo que as crianças, eu disse ótimo, que as crianças aprendam a conviver com alguma ansiedade por uma razão simples, porque ficam um bocadinho assustadas, ficam um bocadinho burras e depois enchem o peito de ar e têm que fazer a pergunta óbvia: porquê é que eu estou assim? E quando fazem esta pergunta e descobrem porquê é que estão, aprendem a gerir a ansiedade. Gerir a ansiedade, ao contrário daquilo que se diz às vezes nas escolas, não é pôr ali um fecho hermético para que elas não a manifestem. Pelo contrário, quanto mais as crianças manifestam a sua ansiedade e, sobretudo, quanto mais elas falam dessa ansiedade, mais se tornam capazes e mais agem, mais a resolvem e, portanto, mais deitam a mão a essa ansiedade e, de certa forma, ela funciona como uma vacina. Podem perguntar assim: mas porquê é que hoje as crianças parecem, sobretudo quando se tornam adolescentes, parecem falar a torto e a direito de pânico? Todos os adolescentes têm pânico. Bom, em primeiro lugar, porque às vezes não se fala de outra coisa nas redes sociais, mas em segundo lugar, e isso é que é muito importante, é que se calhar os nossos filhos estão tão habituados a ser protegidos, que quando têm um episódio ansioso, não sabem o que hão de fazer com ele, acham que se partem em pequenas peças e, portanto, acham que a ansiedade, que volto a dizer, é um sinal vital, vale tanto como a febre, de repente os desmorona e os deita a perder, como se de repente eles ficassem num sufoco, num tirem-me daqui, oh meu Deus, eu vou morrer, quando estão só a ter um sinal próprio de quem está vivo. A ansiedade é uma manifestação de sabedoria. Quanto mais velhos, mais medricas, por uma razão simples. Porque nós aprendemos a lapidar, a perceber os sintomas e, portanto, vamos sendo expostos a este tipo de situações. Mas isto é como na alta competição. Quanto mais temos um estádio inteiro a tentar ali mexer com a nossa atenção, quanto mais nós estamos expostos aos desafios, mais nós crescemos e ganhamos com eles. E, portanto, num primeiro momento, o resto fica para todos aqueles conteúdos que a Leia vai pôr ao vosso dispor a propósito da ansiedade. O que eu gostava que ficasse claro é que, por favor, não partam do pressuposto que as crianças não podem ter ansiedade. Elas devem ter ansiedade, elas têm no primeiro dia de escola, elas têm quando têm um teste, elas têm quando veem o pai e a mãe, às vezes meio zangados, ou um professor a deitar um bocadinho de fumo pelos ouvidos, ou às vezes quando são com os amigos, ou por outros motivos quaisquer, mas esta ansiedade bem gerida pela escola, ou seja, conversada, ali desmontada, reconstruída, faz com que as crianças cresçam. E, portanto, para terminar e para tentar ser claro,
a ansiedade é um fator de crescimento. Crianças que não têm ansiedade, por estranho que vos pareça, não são tão robustas assim, às vezes são um bocadinho batuteiras, mas essas sim, porventura, são aquelas que me preocupam mais.